Amigos do Sindipetro RJ, eu sou André Lobão e converso hoje com a professora Maria de Fátima Pinel, auditora social, pesquisadora em corrupção e também professora da Universidade Federal Fluminense. Professora, é um prazer recebê-la aqui no Sindipetro RJ. Para começar, o que é auditoria social? A auditoria social começou nos Estados Unidos em 1940. Foi um processo oficial feito pelo governo americano de Franklin Roosevelt, que em 1938 ele pediu uma ajuda ao Congresso dos Estados Unidos, porque quem governava os Estados Unidos eram as empresas privadas, o grande capital privado que sempre governou o mundo. Então, ele pede uma ajuda ao Congresso e diz assim: por favor, Congresso, vamos fazer um estudo, levantar um estudo, formar um comitê para resolver, para levantar a situação dos Estados Unidos em relação à corrupção e aos monopólios e cartéis. Esse comitê, em 1940, é formado e o que acontece? É feito um trabalho de 200... esse comitê produziu 30 mil páginas em relação à situação dos Estados Unidos. Isso foi após a Grande Depressão Americana, da crise de 29. Foi muito após, né? E outra coisa também, Keynes estava nos Estados Unidos nessa época e havia uma preocupação com o bem-estar social. Então a participação do Keynes também foi fundamental e foi criado um grupo chamado TENEC, TENEC, Comitê Econômico Temporário Nacional, que levantou toda a situação dos Estados Unidos. Eles produziram, então, essas 30 mil páginas, e dessas 30 mil páginas, 200 e alguma coisa, é esse estudo aqui que é minha pesquisa, que se chama a mensuração das empresas, mensuração social das grandes empresas. Então, Theodore J. Krebs, o pai da auditoria social, ele estudou, ele levantou a situação dos Estados Unidos em relação às empresas e todos os setores econômicos. Esse estudo, depois de apresentado ao Congresso Nacional pelo vice-presidente dos Estados Unidos, o que aconteceu? Foi efetuado um trabalho de uma empresa e ela quis contestar o trabalho. E a SEC americana proibiu os trabalhos ficarem, essas 30 mil páginas se tornaram confidenciais. Ou seja, foi apresentada ao público inicialmente e depois não. Então, eu tenho experiência bastante em auditoria, tenho 3 mestrados em auditoria, fui auditora do banco. Então, essa experiência toda me ensina auditoria. Qual o banco que a senhora foi auditora? Banerj? Fui auditora do Banerj. Falecido Banerj. E também cuidei da parte de segurança da informação. E o qual era o meu objetivo, na época, em relação a isso? Era trazer uma auditoria à sociedade civil, que qualquer pessoa entendesse a auditoria. Porque a auditoria que eu trabalhava era uma auditoria interna, mas sempre a preocupação de um banco público como era o Banerj é atender a sociedade civil. Só que dentro dessa privatização que houve depois no banco, antes eu era auditora do banco, o que eu via, Foi governo do Marcelo Alencar? Foi governo, não, já vem antes. Quando eles querem privatizar uma empresa, eles começam a colocar pessoas para acabar com a empresa, que vai justificar perante a sociedade civil que aquela empresa não é eficaz nem eficiente, ela não é efetiva. São chamados cupins? Eu não sei como se chama, cupins, mas eu sei que esses caras entram de propósito, teve o César Mala também, Teve o Marcelo Alencar, mas teve o Banco Bozano Simons. Eu só quero dizer o seguinte: isso aí foi um acordo do FMI, aquele acordo de consenso de Washington, também. E o que nós observamos? Que as ordens não nascem aqui no Brasil. As ordens vêm todas de fora. Então, fiz 3 mestrados em auditoria e o objetivo meu era levar uma auditoria à sociedade civil, não uma auditoria fabricada como essas, porque, inclusive, a auditoria... ela sempre existiu, antes de Cristo já tinha auditoria, era alguém que ia lá ouvir, antes da escrita. Por isso que a auditoria, embora nenhum livro fale, mas eu sou referência, estudei trabalho à distância no Brasil e tive que estudar as sociedades, como elas se organizaram. E como elas se organizaram? Existia uma sociedade pré-escrita.
né? Que Pierre Levy explica muito bem o virtual de hoje através dessa sociedade. E nessa época já tinha auditoria. Não tinha escrita, mas já tinha alguém observando, ouvindo. Por isso que não era escrita, era ouvindo o que se falavam para que os reis ou para que os mandantes, né, controlassem todo o recurso daquela sociedade. E só um detalhe também, que eu queria frisar bem, as muralhas que existem não são para controlar a parte interna, e sim a parte externa, e sim controlar a parte interna. Jeremy Bentham fala muito sobre isso. Então, eu fui estudar auditoria, meu objetivo era falar, né, mostrar essa auditoria, e eu empreguei a palavra auditoria social, apresentei trabalho fora do Brasil, na Europa, na França, na Espanha, na Inglaterra. Eu não tinha noção que existia uma auditoria social nos Estados Unidos, até que eu me defrontei nas minhas pesquisas que existiu sim. E essa auditoria social, eu penso, né, como pesquisadora, que ela que levou o mundo, escondeu o que aconteceu nos Estados Unidos, levou o mundo à situação atual, mundo de desemprego, desigualdade social, um mundo de falta de bem-estar social, que não é do Brasil. O Brasil talvez seja o país, a dose seja cavalar no Brasil, mas o mundo todo passa por uma crise. A senhora realiza também um trabalho junto à Auditoria da Dívida Cidadã. Esse trabalho, essa pesquisa desenvolvida aqui no Brasil, esse levantamento sobre a dívida pública, esse conhecimento adquirido também vem das suas pesquisas, né? Vem, na verdade, olha só, é que a Lúcia, quando foi para a Grécia... Maria Lúcia Fattorelli. Maria Lúcia Fattorelli, ela foi à Grécia, foi convidada, né, a cuidar da dívida. Nós tivemos um contato muito profundo nesse momento, porque ela, primeiro que não tinha os documentos, ela ia em busca dos documentos. Outra coisa é que nós começamos a estar muito próximas uma da outra nesse momento, e eu também comecei a entender um pouquinho da dívida. Longe de mim entender a dívida que a Maria Lúcia entende. Inclusive, olha, eu tenho contatos na Europa e as pessoas respeitam a Maria Lúcia profundamente. Ela é uma expertise em finanças internacional. Eu não tenho só contato aqui no Brasil, mas em pessoas ligadas à comunidade europeia também, e o conhecimento dela é vasto. Então, eu tive contato e comecei também a trabalhar com ela, mas no sentido de quê? De acompanhá-la, mais que tudo. E trocamos muitas informações em relação à dívida do Brasil, que falta documentos, nunca foi auditada, mas não é só a dívida do Brasil. Essa dívida, quando nós começamos a estudar a fundo, cadê os documentos? Tem. Mas tudo muito escondido, muito confidencial. O mundo é confidencial. Como é que se chega a esses documentos? É difícil? É quase impossível, mas quando alguém resolve mostrar aquilo, vai além do seu cargo e começa a mostrar esses documentos, você começa a acessar. Como é que eu acesso, em geral, o documento? Através de livros, porque eu gosto da pesquisa de livros. Por quê? Porque a pesquisa de livro é uma pesquisa especializada num determinado assunto de um estudioso. Então, você não tem uma visão como a mídia que vai ali e fala um monte de besteira, mídia oficial, né? Superficial, você não conhece. Então, para você começar a conhecer um assunto, você tem que ler muito a respeito. E existem vários livros sobre os assuntos, só que poucos acessam, porque não são best-seller, com certeza, são livros altamente escondidos, mas você consegue chegar assim. E tem uma coisa que eu não posso desprezar, que eu acho que é o ponto máximo, se chama intuição. Professora, a senhora fez uma pesquisa, a senhora conversou comigo sobre uma pesquisa muito importante sobre a indústria do petróleo. Hoje vivemos uma realidade no Brasil do desmonte da Petrobras, um grande ataque que a Petrobras está sofrendo, vendendo a preço de banana seus ativos, campos de petróleo, recentemente campos do pré-sal. Como é que essa história do petróleo no mundo conheceu? Quem manda no petróleo no Brasil e no mundo? A minha pesquisa me levou a que famílias controlam o planeta. Mas eu já tinha isso muito claro, até ler esse livro aqui, Qual? Que ele explica. É um livro pouco lido no Brasil, Companhia, Breve História de uma Ideia Revolucionária. Eu gostaria... Esse livro é uma bíblia para mim, tá? O que ele fala em relação a isso, né? Que ele fala também
em relação a Standard Oil, em 1870, que era da família Rockefeller. E o petróleo é da família Rockefeller. A família Rockefeller é dona de bancos? Não, os bancos também, né? Olha só, na verdade, o mundo, as riquezas do mundo, que em geral são riquezas naturais, não existe dinheiro no mundo. É uma farsa. Isso aí é um endividamento que eles fazem com a gente. O que existe é recursos naturais. Então, nesse livro aqui, ele fala da situação da Standard Oil em 1870 nos Estados Unidos. Toda a dissolução dos monopólios da Standard Oil. Também não é só esse livro. Esse aqui, imperdível. Esse aqui mostra todo o estudo da Standard Oil, as dissoluções por causa de monopólio, desde 1890 em Ohio. É Clube de los Elegidos, o Clube dos Escolhidos. Veja o autor, porque existe esse livro aqui no Brasil. Tá? Então tem esse livro. Como elite do poder global governa o mundo. É a tradução. Eles governam através de quê? É controle dos recursos naturais. Daqui a pouco a senhora vai contar pra gente o papel do senhor Pedro Parente na Petrobras. Uhum. O papel, olha só, o papel de todos que estão nos cargos é dar ao Brasil. Doar. Não, dar. Dar. Não é doar, é dar. Porque doar é uma coisa diferente, né, não? Sim. Qual a diferença de dar para doar? Vamos pensar nisso? Doar é uma coisa mais formal. Dar, não. Eu doei isso. Eu transferi isso aí para você. Dá não. Tem um aspecto jurídico. Então, o contador, ele é fundamental para entender esse processo. Então, vamos lá no preço de transferência. Eu escutei uma entrevista uma vez muito boa de uma auditora fiscal que teve coragem, porque a maioria não tem coragem de falar nada e nem sabe. Porque você tem que ter uma visão muito profunda para falar. E está cheio de pessoas nos cargos que não tem formação para aquele cargo. Lógico, para a coisa funcionar, as pessoas não podem ter uma boa formação para o cargo que estão exercendo. Então, como é que funciona, então, o paraíso fiscal? Vamos falar da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, que ela tem todo como é que se fala? Ela tem toda a concessão do subsolo brasileiro. O que é um preço de transferência? A empresa produz aqui, vamos lá, Vale do Rio Doce, produz aqui. Mas na hora dela, aí ela vende para uma subsidiária, que eu estou tentando falar de uma maneira mais simples, tá? Uhum. Vende para uma subsidiária, o que custaria R$100, o aço, vamos dizer, uma tonelada de aço custaria R$100, ela vai vender por R$10. Quando para a Suíça? A Suíça é um paraíso fiscal. O aço, fisicamente, ele vai ser exportado do Brasil, ou seja, fisicamente vai sair um navio lá do local que está sendo produzido e vai ser enviado, vamos dizer, para a China, que é o maior comprador. Só que a venda cheia é feita na Suíça. Aí a Suíça diz assim para Vale do Rio Doce: Vale do Rio Doce, qual o seu lucro, a sua receita anual? É 50 bilhões, estou dando exemplos, tá? 50 bilhões está bom. Então, quanto você paga de imposto no seu país? Eu pago 24. Tá bom, então você vai pagar 22% aqui, porque 22% para 50 bilhões dá diferença, não dá? Você vai pagar 22 bilhões aqui na Suíça e você vai exportar não, você vai criar você vai ter uma área física, ou seja, vai ter um escritório lá e vai ajudar as universidades a se desenvolverem na Suíça. Vai ter um investimento em universidade lá. O que acontece? Então, a Vale do Rio Doce vende para a Suíça e da Suíça é que é vendido para o mundo todo. O tributo ficou aonde? Na Suíça. A Suíça não fez nada. Absolutamente nada. Ela ficou com o quê? Ela ficou com a venda. E todas as multinacionais, quando você pega o demonstrativo contábil delas, tem subsidiário e paraíso fiscal. O mecanismo é o mesmo. Tem mais coisa, mas vamos pelo básico, né? As chamadas remessas de dinheiro. Não, eles vendem fora. Isso. Então, por que a Suíça processou a Vale do Rio Doce, lá nos Estados Unidos? Por quê? Porque simplesmente a Vale ficou gulosa, ao invés de vender, ela não teve uma receita de 50%, teve 70%, 70 bilhões. Então, nós vamos pegar e você vai ser autuada porque sua receita foi maior e o cálculo previsto era para 50 bilhões. Aí vai nos Estados Unidos e processa. E nós temos que ter orientação clara, muito clara.
Quando você deve impostos a um país, você mexeu com toda a população. Quando você tem problema com ações, com investimento de minoritários, de acionistas, a ação é um investimento de risco. Aí vai lá e processa. Só que aqui no Brasil, vocês entenderam que ela foi processada nos Estados Unidos por causa disso? A própria Petrobras, né, nessa situação da Lava Jato, o anúncio de os balanços de 2014 e 2013 não estavam corretos, foram, por conta da corrupção, sofreram uma alteração dos valores gastos com corrupção, e investidores americanos processaram a Petrobras nos Estados Unidos. Então, né? Só que esses investidores americanos, eles não são processados aqui quando não pagam impostos. Exatamente. Porque imposto mexe com o país inteiro, com todos os cidadãos de um país. Ação é investimento de risco. Perdeu, perdeu. É risco. Só que eles criam mecanismos. Né? Olha só, eu queria que alguém me apresentasse um demonstrativo contábil sério. Sério no sentido assim, que não tenha uma série de irregularidades que a empresa faz. Então, o objetivo deles sempre é tentar acabar com o público e com o Estado. Só que o Estado não consegue perceber que eles estão contra eles mesmos, porque eles estão aceitando uma propina de 10, quando a propina é 1 bilhão, 1 trilhão, nós não sabemos. Mas eu queria deixar claro também aqui, já que eu estou falando de empresas, então o Moro, ele não está mexendo com os comandantes, ele está mexendo só com soldados. Por que está mexendo somente com soldados, né? Porque os comandantes são inatingíveis. Porque nós temos que prestar atenção numa coisa chamada soberania relativa. Vocês sabem o que é uma soberania relativa? Nos explique, por favor. Olha só, isso é fundamental entender nesse momento. Eu dei uma palestra semana passada, num seminário lá na UF, sobre ética, e eu comecei falando de soberania relativa. O que é soberania relativa? Eles criam caos em um país. A mídia é deles. Todo o sistema é dessas famílias, é mídia, é universidade, é empresa, tudo. Só que a empresa, ela oferece uma coisa chamada emprego. Né? Então, inovação tecnológica é mentira porque as universidades inovam. Trabalham, só que quem patenteia são as empresas e ficam com a patente lá fora. Todos os recursos pertencem a essas famílias, né? Todos os recursos, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, porque o assunto é bastante complexo, abrangente, né? Nós temos a empresa mais rica do mundo, sabia? A empresa mais rica do mundo está aqui. Nós perdemos trilhões ao mês com o nióbio. Acho que todo brasileiro tinha que apurar o que é nióbio. O mundo não funciona sem nióbio, não funciona. Nós detemos 98% das jazidas de nióbio. Além do maior, nós temos o maior percentual de água doce do planeta, né? Para 200 milhões, 16 Quem milhões faz é a nada. exploração do nióbio no Brasil? É o Estado A brasileiro? CBMM, não, a empresa de capital fechado, com as subsidiárias totalmente fechadas, é um sistema fechado. Eu fui dar uma palestra em São Paulo e eu me surpreendi, eu fui falar sobre os minérios, porque nós temos o menor royalty de minério do mundo quando é pago, porque eles não são pagos. Tudo é... Gente, não tem fiscalização. As empresas fazem o que elas querem, não existe, a contabilidade não faz nada. Se você vê uma coisa errada, você vai reclamar com quem? Não tem com quem reclamar. Então, eu fui levar a palestra o estudo dos meus alunos sobre o setor mineral, que era o caso, eles estudaram a Samarco, a BHP Billiton e a Vale. Estudaram os demonstrativos contábeis das 3 empresas, batendo, né, fechando, para poder entender o acidente de Mariana na época, né? Bem, então essa empresa do nióbio, CBMM, é a mais rica do planeta. É uma empresa de capital sociedade anônima de capital fechado, tem as suas subsidiárias em paraísos fiscais também. O Brasil não tem o mínimo controle sobre ela. Uma empresa que nem publica um demonstrativo contábil. Se você, olha só para a gente entender também, quem controla todos os minérios do mundo é a Bolsa de Londres. Eu não sei se você sabe, LME, London Metal Exchange, desde 1877, eu acho. Que Londres é o grande centro de poder também do mundo, que não aparece, né? Então, a Margaret Thatcher fala, privatiza, privatiza. Mentira, as suas empresas são públicas. A BHP Billiton é inglesa, pública, antiga. Bem, mas aí voltando, né?
Os países atrasados não podem desenvolver nada. Mesmo que você desenvolva tecnologia aqui, vai ser patenteada fora. Não é patenteada aqui. As empresas vêm e pegam recursos do BNDES, da FINEP e outros órgãos e desenvolvem a tecnologia dentro das universidades, usando nossa água, nossa luz, tudo. E depois, o que elas fazem? Patenteiam em outros países. Os nossos pesquisadores não sabem absolutamente nada de patente. Eles deveriam saber, sim, muito, receber a dependência tecnológica, que eu estava até ontem ouvindo uma palestra lá na UF, do professor Nildo Ourives, da Universidade de Santa Catarina. Ourix, né? Falando sobre... Desculpa, o nome é esse. Mas já dá para entender, né? Falando exatamente sobre essa dependência tecnológica. Então, nós, o que nós somos? Agora, só um detalhe. Não existem recursos, nenhuma tecnologia existe sem recursos naturais, você concorda? Concordo. Não tem. Então o mundo depende da gente, nós não dependemos do mundo. Tem uma situação inversa que tem que ser modificada. O mundo todo depende do Brasil. Se nós fechássemos a porta, que não é o objetivo, tá? Eu sou planetária, mas nós temos que cuidar do que é nosso. Então, o mundo todo depende do Brasil e não é entendido isso ainda, né? Por quê? Porque não existe tecnologia sem recurso natural. Eu falo para os alunos, se você fizer um bolo, né, fazer o bolo é tecnologia, os ingredientes são os recursos naturais. Eu sei fazer o bolo, tá? Mas olha só, cadê o ingrediente? É meu. Ah, então você não vai fazer o bolo, porque você vai depender de mim. Eu posso tentar fazer um bolo do meu jeito, mas você não vai poder fazer o bolo. A natureza é a base de toda a estrutura tecnológica, todo o desenvolvimento, minérios. Isso. Então, essa tecnologia que tanto eles falam, fique com ela e deixe nossos recursos naturais. Outro detalhe também, que é importante falar, aí você falou para falar também do Parente. Pedro Parente, quando foi assumir... Olha só, primeira coisa, os alunos só aprendem ações, mercado de ações. Só que o mercado de ações da Bovespa é isso aqui. O mercado de commodities é isso aqui. Todos os dias são negociados na Bolsa de Chicago 300 trilhões de dólares de commodities. Eu escuto alguns estudiosos que conhecem o assunto profundamente dizer que 60% dessas commodities são do Brasil. Nenhum recurso fica com a gente, né? Então, qual foi a jogada quando o Temer assumiu? Qual é o papel do Temer? Eu vejo claramente, nenhum governo governou para o Brasil. Talvez o João Goulart, sim. Nem Vargas. Né? Vargas, mas eu estou falando de época mais recente, o João Goulart, sim. Mas foi botar logo quem para ser o ministro dele das Relações Exteriores, né? O que controla o Nióbio também aqui. Bem, aí a conversa que aconteceu, tá? É que... Vamos voltar? Pedro Parente. Pedro Parente. Então, o que acontece? Então, são negociados na Bolsa de Chicago 300 trilhões de dólares ao dia. Os alunos sabem o que é commodity. Nenhuma universidade ensina o que é commodity, o que é mercado futuro. Não ensina nada da da BMF. Aí, qual foi a jogada do Temer? O que eu quero dizer é que nenhum presidente, a não ser, na minha opinião, João Goulart, conseguiu fazer uma coisa nesse país e quis fazer. E o pior para mim foi o Fernando Henrique, porque ele acabou com o Brasil. Ele vai ter que responder isso ao povo brasileiro o dia que tiver um governo sério aqui. Então eles tinham que tirar a Dilma porque não é que a Dilma fosse boazinha, não. Dilma também faz parte do esquema, todos fazem parte do esquema. Lula, não tem. Gente, governo é das famílias. Opa, a única mudança que tem em relação a Dilma, né, é que ela tem muita gente pensante, que era do PT, muitas cabeças pensantes. Então não daria para fazer a reforma que os países do norte, as famílias que comandam o planeta queriam. O que faz? Põe aqui o Temer e vamos lá naquilo que eu ia falar, o que é soberania relativa. Como é que é soberania relativa? O papel do Parente está aí. Eles tiraram o Parente da BMF e puseram onde? Na Petrobras e fizeram uma joint venture do CETIP, que é um órgão, né, que emite as garantias. Para onde? Com a Bolsa de Chicago. Nós temos uma joint venture da Bolsa de Chicago, que controla 300 trilhões ao dia de commodities. A Bolsa de Chicago, junto
com a CETIP aqui do Brasil, par perfeito, e tiraram o parente e puseram na Petrobras, porque o parente vai ser mais rápido ainda para entregar logo para a família Rockefeller a Petrobras. Puseram ele lá por quê? Porque ele vai rapidamente entregar. Então, os detalhes, porque eles lá fora, eles fazem como um tabuleiro de jogo de xadrez. Ah, esse cara tem que vir para cá, esse cara tem que vir para cá, esse vem para cá. Por quê? Porque eles sabem como um controlar. Missionário. É como prisioneiro deles que não tem nenhuma ligação com o nosso país. Eles são figuras decorativas. O objetivo deles não é esse país, não é Brasil, eles não amam o Brasil, não cuidam do Brasil, não querem saber do Brasil. Mas vamos lá que eu quero voltar na soberania relativa. E o Pedro Parente? Pedro Parente já falei. O papel dele é entregar a Petrobras para... É um preposto entregar a Petrobras, desmontar... Como cada um que entrou ali, o CEF tem seu papel, todos têm o papel de quê? De mostrar que existe uma ineficiência, uma ineficácia, uma inefetividade em relação ao setor público. É uma mentira, a corrupção é do setor privado. O grande privado corresponde ao público e o pequeno privado, a corrupção vem do pequeno público, que serão... A corrupção se configura desta maneira. Quem vai corromper o Estado? Vai ser o setor privado grande, tanto que em 1940 os Estados Unidos já queria derrubar, que foi a quebra da Bolsa de 29, a quebra da Bolsa de 1720 na França. Tem vários episódios que o setor privado está sempre ali, presente para comandar tudo, e eles vão colocando qualquer pessoa ali dentro, até para denegrir a imagem das pessoas, tudo muito articulado. A crise de 2008, então, foi isso? A crise de 2008 é tudo muito planejado. Foram os derivativos também, né? É o seguinte, eles fazem um empréstimo, tipo assim, você chega num banco e o banco diz assim, você tem condição de pegar empréstimo de 10 mil reais. Aí o banco diz assim, não pega 10 não, pega 50. Só que esses 50, essa dívida vai ser vendida para outro país. Por quê? Porque não vai ser recebida. Ele já pegou os 10 dele que ele emprestou, já recebeu, e vai emprestando para outros países até quebrar na mão de alguém. Porque quando for receber o dinheiro, não vai ter dinheiro para receber. Então a crise de 2008 foi mais ou menos isso. É uma batata quente que vai passando de mão em mão. Isso é um mecanismo que nós chamamos de plastificação. E olha, para encerrar, eu só quero dizer para vocês que é muito fácil derrubar o argumento dessas empresas. Eu tenho uma pesquisa aqui que não está aqui, né? Mas eu estudei toda a história do petróleo nos Estados Unidos e foi a briga com a família Rockefeller, dos Murráqueres. Os livros que tem a respeito da situação, eu digo assim, né? A Petrobras não ela é uma empresa brasileira, porque eu sou totalmente contra, estudando as empresas a fundo. Eu, às vezes, fico aqui 15 dias lendo um demonstrativo contábil de uma empresa. Aí vou lá nas normas. Primeiro que é uma palhaçada, desculpa a contabilidade, mas normas internacionais. Sem um plano de contas global, isso é para enganar quem? Para quem entende de sistemas, banco de dados, planejamento estratégico, isso é piada. Não tem um plano de contas global das empresas, as empresas não são controladas globalmente. Aí cria uma norma internacional que é ridícula. Por quê? Porque não tem plano global. Tinha que ter um plano de conta global. Para contador, ele está entendendo o que eu estou falando. Tá? E essa é uma contribuição também da contabilidade para a sociedade civil, porque a contabilidade ela contribui muito, em geral, os contadores com a Matrix. Matrix, que eu digo assim, que o sistema continue funcionando. Meu objetivo aqui é ou as empresas sobrevivem ou nós. Não tem escolha. Para mim, como pode ser a empresa somente estatal, e no final seriam até dentro das universidades se funcionasse. Tem que haver todo um sistema. Empresa privada não é privada, porque ela depende totalmente do público para funcionar. Do Estado. Não existe, é uma piada. Precisa da água, precisa do minério, precisa do recurso, precisa do governo, precisa da lei, precisa de tudo. Entende? Ela não tem... Ela oferece que emprego? É hora de a gente pensar numa nova sociedade sem empregos, que até esse livro aqui, eu nem coloquei aqui, mas é o Fim dos Empregos. O emprego está acabando realmente, e nós temos que pensar nisso. O mundo do trabalho, o país mais rico do mundo, se bem organizado, é o país mais desenvolvido, pode ser o país que o povo seja mais feliz do mundo. E não é isso que está acontecendo. Eu peço, através dessa entrevista, que todos os fiscais
exerçam seu papel, que até agora não está ocorrendo isso. Que todos os órgãos exerçam seu papel, que não está ocorrendo. E que todo cidadão faça igual Jesus Cristo. Porque eles pensam que Jesus Cristo ficou orando lá dentro de algum lugar. Não, Jesus Cristo foi para a rua, ele foi atuante. É o papel do povo brasileiro agir como Jesus Cristo. Salvar esse planeta, salvar esse país está morrendo. E vai entrar aqui a soberania relativa. O que é isso? Eles vão invadir isso aqui dizendo que nós não damos conta disso aqui. Vamos ser uma colônia, continuar, né? Porque nós nunca deixamos de ser colônia. Mas o cosmos, nesse momento, está nos dando a oportunidade de ser um Estado-nação que nunca fomos. Isso que eu conto de cada brasileiro, que cada brasileiro vista dentro da sua alma e ama esse país que Deus privilegiou com recursos naturais abundantes, onde não é necessário que ninguém passe fome ou frio aqui. Obrigada. Conversamos com a professora Maria de Fátima Pinel, auditora social, pesquisadora em corrupção e professora da Universidade Federal Fluminense. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa no Sindipetro RJ. Obrigado. Eu agradeço profundamente. Eu agradeço. Muito grato. Obrigada. Eu que estou agradecendo.